Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje eu estou aqui com a doutora Caroline Trindade. Vamos conversar sobre medicina ortomolecular e sobre medicina estética. Bem-vinda, doutora Caroline. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Que prazer bom que deu certo agora. É verdade. Doutora Caroline, já começa falando pra gente o que é a medicina ortomolecular, por que é tão importante a gente entender, principalmente agora, né? Então, a medicina ortomolecular é uma medicina que visa o paciente como um todo, individualmente. Então, a gente tem uma visão de que a nossa rotina, a nossa alimentação, né, os processos que como a gente lida com as adversidades, tudo isso tem um impacto na nossa saúde. E a medicina ortomolecular, ela vem como uma ferramenta de, digamos, limpeza do nosso organismo, né? A gente vai trabalhando os antioxidantes, a gente vai trabalhando para potencializar o nosso corpo, dar a ele o que ele precisa de nutrientes, de vitaminas, sempre pensando dentro da realidade daquele paciente o que é o ideal para ele, para que o corpo dele tenha a sua melhor resposta dentro da sua realidade, né? Para que ele tenha o melhor desempenho. Uma dúvida, no Brasil é algo relativamente recente, eu vou te perguntar por quê. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum as redes de farmácias, supermercados venderem suplementos, né? Inclusive as pessoas quando viajam já compram um monte, enchem, independente de saberem se precisam, né? Necessariamente, acho que é até importante você falar um pouco disso, porque a gente sabe que existem muitos nutrientes que não adianta você comprar, porque o teu organismo ele tem um limite de consumo, né? De absorção. Então, é interessante saber, ouvir um profissional do porquê, como, qual a necessidade. Sim. É no Brasil algo recente ou não? A ortomolecular ela já tem um certo tempo e cada vez mais ela tem ganhado espaço. Ela não é tão recente, não. Aqui no Brasil ela tem aproximadamente 20 a 30 anos assim, de trabalho, de pesquisa. E sim, é algo que está crescendo agora. A gente está buscando se cuidar mais e pensando em prevenção, né? A gente precisa lembrar que nós estamos envelhecendo cada vez mais. Desde quando a gente nasce, né? Isso. Mas nós estamos ficando mais velhos, né? A gente está durando mais, né? Nossa população. No entanto, a gente está desenvolvendo muitas doenças que são potencialmente preveníveis, né? Doenças crônicas. Então, tá aí a necessidade da gente olhar para a prevenção com mais cuidado, para a gente ter mais qualidade de vida. Dessas doenças que a gente pode prevenir com a ortomolecular? Então, no geral, a ortomolecular ela vem como potencializar, pensar em prevenção como um todo, né? Quanto mais saudável, quanto mais equilibrado estiver o meu organismo, melhor, como a prevenção em geral. Mas essas doenças que são doenças mais atuais, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, transtornos de humor, né? Transtorno depressivo, a ortomolecular atua muito bem nisso, doenças ósseas, diabetes, o tanto de alergias que a gente tem hoje em dia, né? Alergias alimentares, alergias respiratórias, tudo isso é um resultado de um estilo de vida mais fast food, né? Um estilo de vida mais estressor. E aí a ortomolecular ela vem como um subsídio para a gente poder estar prevenindo as doenças dentro disso, né? Uma mudança de estilo de vida e uma suplementação dentro de que cada pessoa vai precisar para pensar em prevenir essas doenças. Bem interessante. Também, aí como tu falou, a procura tem a questão estética, né? Sim. Muitos pacientes, eu não consigo emagrecer, eu chego a um limite de emagrecimento e a gente tem que entender por quê. Qual foi aquele momento que eu não estou mais conseguindo realmente absorver, por que eu não consigo mais, né? Tem muito disso, eu vejo, como eu trabalho com essa parte também, tanto em sala de aula quanto nos atendimentos, a parte relacionada à autoestima, à autoimagem, então eu vejo que isso como traz também, né, outras consequências, essa relação emocional. Inclusive a nossa entrevista da semana que vem ela é relacionada a isso também, mas voltando para o tema. Em relação a esse efeito platô, que seria a pessoa ela faz de tudo e parece que o organismo ele trava de uma maneira que ele não funciona. É muito comum. E ela reduz e parece que ele está travado e a ortomolecular ela poderia mostrar um caminho. Sim. Vem de contra o que tu estava falando também da questão de a gente se suplementar por conta, né? Por quê? Às vezes todo esse processo que a gente estava falando de alimentação, de estresse, de privação do sono, ele desequilibra a nossa microbiota intestinal, que é a base de tudo.
Então, se eu não tenho uma boa microbiota intestinal, se eu não tenho uma boa saúde da minha parede intestinal, eu não vou absorver esses nutrientes adequadamente. Então, eu posso estar aumentando a minha dose, não vai ter um ganho. Inclusive, é importante a gente falar que tudo que é demais faz mal, né? Sim. Então, a gente tem que ter uma dose adequada para cada realidade e pensar em como que isso vai ser absorvido, né? Então, tem um pré ali, tem um cuidado com a nossa saúde intestinal, que é realmente ali onde a gente vai estar absorvendo ou eliminando o que a gente não precisa. Agora você falou dessa parte de microbiota intestinal. Eu, durante muito tempo, eu consumi o kefir e a kombucha. E vou voltar agora também a consumir. Só que agora me passou algo pela cabeça relacionado a isso. E essas duas juntas, elas talvez não trouxessem um desequilíbrio? Elas podem ajudar, tá? Eu gosto, assim, kombucha, o kefir. Mas as duas juntas não seria um o excesso ideal é de a gente probiota? o ideal é a gente não ter muito excesso. Elas são indicadas. É importante a gente falar que o kefir, né, principalmente caseiro, a gente tem que ter um cuidado. O que é o kefir? A gente está induzindo um crescimento bacteriano, mas a gente dentro de casa, no geral, não tem um controle do que vai crescer ali, né? Então tem que ter um cuidado muito grande, né? A gente vai colocar na geladeira, que é o lugar mais inóspito, muitas vezes, né? Que a gente não tem o hábito de fazer uma higiene adequadamente da geladeira, então tem que cuidar, tá? Os dois são benéficos, mas é como tu falou, se vai usar em excesso, vai usar os dois, tudo a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que buscar, né, não tá exagerando, não tá pecando pelo excesso também. A mesma coisa que acontece com os probióticos. É muito comum, tu falou, traz dos Estados Unidos, né, suplementação, é muito comum os pacientes chegarem com probióticos dos Estados Unidos. Aí tem 20 bilhões de bactérias, e aí a gente perde um pouco a especificidade. Porque cada pessoa tem uma indicação para cada caso, o que a gente está querendo potencializar para aquele paciente vai ser um tipo de bactéria que a gente vai estar prescrevendo. E tem um tempo adequado, uma quantidade adequada, não é assim prescrever, comprar qualquer coisa realmente, porque daí a gente está tendo um malefício ali, né? A gente vai ter um desequilíbrio ali. A gente não vai estar estimulando o que a gente precisa. Não sei se você acompanhou, mas recentemente houve uma polêmica, isso até eu comentei numa das aulas de bioética, porque é um assunto pertinente, de uma pessoa que criou um método de emagrecimento e nesse método de emagrecimento tinha uma fórmula que não, olha só, era um curso que era vendido para todos que se inscreviam no curso, um curso digital e que você tinha esse acesso e você tinha um protocolo, eu acho, dessa parte probiótica. Então isso realmente é delicado, né? Quando você generaliza, ou então é uma quantidade tão pequena que de repente nem vai fazer efeito. Porque não pode ser com certeza uma quantidade muito grande para não fazer mal. Né, tem um certo controle e às vezes se a gente não procura buscar o conhecimento mesmo, se aprofundar naquilo antes de começar a realizar qualquer coisa, por isso que tem que buscar pessoas que são realmente especializadas, né, que têm conhecimento. Eu acredito que todo profissional que se especializa, que estuda, que se aprofunda, ele tem uma certeza de que ele não pode, no geral, fazer uma indicação para todas as pessoas como um todo. Eu acredito muito nisso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que é individualizado. Cada paciente é um paciente. Né? Então, essas indicações de dietas milagrosas, perca 20 quilos em 3 semanas, gente, isso é muito perigoso. Muito. Porque as custas de que eu vou perder esse peso? E com certeza não existiu um tempo para uma mudança de hábito, de estilo de vida ali, que é o foco do meu trabalho. Não é dieta. É mudança de estilo de vida, a gente vai aos poucos adequando o que é melhor para ti dentro da tua realidade, dos nossos objetivos em conjunto que a gente chegou para prevenção e saúde, por exemplo. E tem que ter um direcionamento ali, a gente não pode estar prometendo uma coisa que a gente não vai conseguir manter depois. Não tem esse equilíbrio, não tem uma reeducação, né? Tem uma privação. E principalmente quando a gente lida com essa relação de imagem e autoimagem, que não é só peso, não é medidas, é muito mais do que isso. É algo que às vezes é uma dor que a pessoa tem desde a infância. É muito isso. Então é muito delicado, né? Que cria-se expectativas e a que custo também, muitas vezes, se faz algumas privações, e isso daí é muito sério. Por isso eu sempre falo, faça terapia. Eu acho que terapia, acima de tudo, tem que fazer.
com profissionais sérios e buscar esse entendimento, né? Não está satisfeito? Quais são os profissionais que podem me auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de reeducação? Não só com o objetivo, ou não necessariamente com o objetivo de emagrecimento, mas de ter mais qualidade de vida. Eu acho que o principal é isso, né? É qualidade de vida, mais disposição, mais energia. A gente tem tanta coisa para fazer, para realizar, né? E às vezes a pessoa ela não tem disposição e ela não consegue entender. É bem, isso é qualidade de vida, né? E seguindo essa linha, a gente vê nos pacientes na estética, né? Os pacientes buscarem a harmonização facial para transformar. E não, a ideia da estética facial, da harmonização facial, é realmente destacar os pontos, né, mais belos na mulher e no homem, fazer um destaque da beleza daquela pessoa, né? E às vezes, sim, chegam pacientes querendo se transformar em algo. E aí a gente vai conversando, vai trazendo o que é realmente aquele desejo. Aquele desejo, ele está muito além, né? Ele está numa necessidade de transformar outra coisa. Exatamente. No visagismo, a gente trabalha muito com essa relação, né? Que a nossa imagem, ela impacta as nossas emoções. Então, quando você faz qualquer alteração no seu rosto, ela tem um impacto emocional que muitas vezes as pessoas elas não fazem ideia. Então, assim, não basta só fazer. Às vezes é uma pessoa que vai ficar extremamente introvertida, porque emocionalmente ela não está preparada para destacar uma determinada área do rosto que é relacionada às vezes com a extroversão, com a atitude, com a vontade. Não está se reconhecendo, né? Exatamente. E a que preço isso às vezes, né? Eu vejo assim, mudar o formato do rosto. Agora que a gente já está falando, o beautification, né? Só que o beautification ele é no sentido positivo. Mas, por exemplo, eu já vi pessoas mudarem totalmente o formato do rosto. Eu imagino que precise de muito produto para você alterar, no caso, um rosto masculino, o formato. E também tem um período de durabilidade, né? É algo que o tempo todo a pessoa ela vai ter que estar fazendo. Pessoas jovens, às vezes, eu fico imaginando o preço que é não só a questão financeira, mas... assim, eu gosto muito da questão do preenchimento. Eu acho que tu estava se referindo talvez ao MD Codes, né? Que a gente usa várias técnicas de ácido hialurônico, muda o formato, exato. Eu gosto muito da harmonização com ácido hialurônico, mas eu acho que a gente tem que ir devagar mesmo, né? Tem um limite, então, né? Tem um limite e tem um processo do paciente estar percebendo as transformações aos pouquinhos. Imagina você acordar e ver que o formato do rosto mudou completamente, né? Então ali a gente tem que ver qual era o motivo, qual era a busca, né? E tem que ver qual é o impacto que vai ter isso realmente. Muitas vezes a pessoa não se reconhece. Tem impacto nela mesmo, na forma, no emocional dela, na forma como ela vai se relacionar com as outras pessoas. Então eu acho excelente a gente fazer, eu gosto muito, mas sempre de uma forma mais natural, mais aos pouquinhos, se tiver indicação, né? E com equilíbrio, com indicação, né? Cara, equilíbrio. Eu já falei, acho que em um outro programa, a respeito, que agora está bem em tendência de fazer boca. Mas, por exemplo, às vezes as pessoas não se dão conta que dependendo da projeção de queixo, se ela tem pouco e ela coloca a boca, o queixo dela fica muito mais visualmente retraído. É por isso que a gente tem que fazer uma avaliação mesmo da harmonização facial, né? Não é chegar, colocar uma seringa, a gente tem que fazer todo. Sim, porque senão nem esteticamente fica bonito. E às vezes a pessoa ela fica tanto com aquele objetivo, quer ficar com bocão. Aí tá, só que ela, até pelo fato de não conhecer, porque realmente as pessoas que não trabalham com isso ou não estudam, elas não têm obrigação de saber. Eu sei porque eu trabalho com visagismo, eu dou aula de visagismo. Então eu sei a importância que o queixo tem nesse processo da nossa expressão, da nossa comunicação. O tempo todo a gente está se comunicando, né? Principalmente quando a gente não fala nada. A gente está se comunicando através dos nossos gestos, através das nossas feições. Então, assim, quanto que é importante saber que essas alterações, elas têm consequências muitas vezes positivas. Eu não sou contra, muito pelo contrário, desde que haja indicação e que realmente vá trazer um bem-estar. Não aquela coisa, sabe, da pessoa E natural, né? Sim. Natural. O bom é quando as pessoas falam, nossa, como você tá bem, e não sabe identificar mas o que não sabe o que é. Exatamente. Eu falo isso também para relação à maquiagem da mulher. Não é, ai, nossa, como tá lindo o teu olho, a maquiagem do olho. Não, nossa, como você tá linda, mas... que você tá linda. Isso também é uma coisa bem interessante, que a gente tem que cuidar às vezes com isso, né?
de não focar só na imagem, só na aparência. A gente é muito mais do que isso. Eu já falei também outras vezes, estava comentando com você antes de começar, que eu tive um processo alérgico de extensão de cílios e aquilo ali foi um momento que eu tive um problema físico mesmo e tive que ficar sem. E estava num evento em São Paulo de marketing, um evento de 3 dias lá e estava assim, acabada, tomando antialérgico, super inchada. Mas estava... Fisicamente, o desconforto, sim, pelo processo alérgico que eu tive, mas eu não estava, ai meu Deus, estou horrível. Não, estava de boa. Por quê? Porque a gente não é aquilo. É verdade. Né? A gente sempre tem que entender que isso tudo é para trazer um bem-estar, mas que não se resume em quem nós somos. Com certeza. Com certeza. Por isso que eu busquei muito essa questão de agregar, né? A prevenção e saúde com a questão da estética, assim, que é o bem-estar, é a autoestima, é eu me sentir com disposição, melhora as nossas relações no todo, né? Aproveitando esse gancho, doutora Caroline, fala pra gente sobre esse evento Mulheres que Cuidam de Mulheres. Esse evento Mulheres que Cuidam de Mulheres foi um evento que aconteceu em outubro, agora, no Hotel Majestic, que começou com uma proposta minha despretensiosa de unir mulheres mesmo, né? Como nós nos cuidamos, mulheres, né? Como nós temos esse potencial de impulsionar umas às outras. E acabou tomando uma proporção, assim, de um movimento. Porque é uma busca, né? A gente se identifica, foi um chamado. Eu costumo dizer que foi um chamado, né? Vamos tocar os tambores e chamar as mulheres, né? As mulheres para se reconhecerem, se empoderarem, despertarem o seu sagrado feminino. Essa acabou se tornando a maior ideia mesmo, assim, porque sempre foi uma busca pessoal e que eu acabei abrindo e sendo recebida por muitas mulheres com esse projeto. Foi realmente incrível. No evento a gente falou, então, uniu, né, ciência e espiritualidade. A gente trouxe questões de saúde hormonal, saúde intestinal, uso de métodos anticoncepcionais, alimentação saudável, com a questão de olhar para o nosso corpo, para os nossos sintomas, para as nossas doenças e o que eles estão querendo nos dizer, a nossa possibilidade de aprender com os nossos Ciclo sintomas. lunar também teve. Isso, exatamente, a caverna da mulher, né? Então, tudo isso, assim, eu acredito muito que o nosso corpo sinaliza aquilo que a gente precisa despertar na gente, que a gente precisa olhar com amorosidade. Olhar com aceitação e amorosidade, mas olhar para transformar, para transmutar. Uma dor de cabeça, né? Uma simples dor de cabeça. Essa foi o início, assim, era a frase que eu falava na faculdade. Foi para a linha da horta molecular da Preventivo, que era uma frase que eu falava na faculdade. Nada contra os medicamentos, nada contra a medicina tradicional, mas não era o que eu queria trabalhar. Eu queria não dar um paracetamol para dor de cabeça. Eu queria ver com o paciente o que aquilo queria dizer para ele. E, de repente, é uma privação de sono, é uma falta de uma vitamina, uma falta de um mineral essencial, uma intoxicação por metais, que hoje em dia é tão comum, né? Intoxicação. E aí, a gente vai ficar dando um sintomático ou a gente vai olhar para a gente como um todo? O que a nossa alma está querendo nos dizer? O que as nossas relações precisam mudar? O que eu preciso mudar dentro de mim? A forma de me ver. E também esses nutrientes básicos. Muitas vezes está aí. E assim, doutora Caroline, em relação, às vezes a gente se intoxica sem saber, né? Existe realmente, pelos estudos que você faz, uma relação do uso do micro-ondas, por exemplo, associada a essa intoxicação que nós podemos involuntariamente estarmos fazendo? Sim, existe relação, né? Principalmente se a gente coloca plástico ali, tá? Porque o plástico, né, a gente já sabe. Existe, uma vez eu li uma matéria, não sei se faz sentido, se você conhece, que no Japão parece que é até proibido o uso de tão tóxico que é. Não sabia, não. Eu fiquei meio assim... Que bom, quem sabe a gente anda falando. Mas é assim, então realmente prejudicial, até mesmo se a gente colocar num vidro. Olha, a garrafinha de água que a gente carrega, que pega sol, a gente deixa no carro, depois quer reutilizar, tem liberação de metais pesados, né? As nossas panelas, a gente tem que ter um cuidado. Aquelas embalagens de alumínio, né, que condicionam, também eu já ouvi falar a respeito. Até algumas panelas, né, de alumínio, elas são complicadas, problemáticas de serem utilizadas. Tudo a gente tem que ter um conhecimento do que é o ideal
e tentar encaixar dentro da nossa realidade, né, também. Porque se a gente for fazer um estudo profundo, a gente vai ver que os vegetais, a gente compra os vegetais de preferência orgânico, de preferência a gente vai comer uma fruta da estação, que não vai ter tanto agrotóxico, né? Mas assim, se a gente for entrar muito nisso, a gente vai acabar ficando meio... Ou a gente larga de mão e fala, não dá pra fazer nada, então não vou fazer nada. Ou a gente fica muito, né, se priva muito, fica muito preocupado e acaba daí entrando na questão energética, de viver com o medo, de viver... Né? Então, não dá. Eu acho que a gente tem que ter o conhecimento, acesso ao conhecimento e diariamente fazer pequenas escolhas dentro da melhor possibilidade pra gente naquele momento. É isso que eu acredito muito. Perfeito. O que eu posso fazer essa semana? Eu gosto de passar para os meus clientes, né? O que eu preciso fazer para que essa semana seja extraordinária? Sempre é esse o pensamento. E isso não só em relação às nossas emoções, em relação às nossas atitudes, mas também às nossas escolhas, nas pequenas escolhas, né? É isso mesmo, exatamente. Então, se dá para, de repente, aquecer numa chaleira a água, né? Por que eu vou necessariamente colocar? Porque no micro-ondas é mais rápido, 1 minuto. Não, mas não... Exato. Mas no trabalho não tem fogão, tem micro-ondas. Poxa, então usa o micro-ondas, né? Mas procura, de repente, levar um prato de vidro, usar uma xícara de vidro, né? É isso que a gente pode fazer. Na minha realidade, no meu trabalho é em casa eu posso fazer melhor. E na ortomolecular em relação à alimentação, assim, porque cada fonte ou então cada linha de pesquisa, às vezes ela direciona para um lado, você deve comer frutas é a melhor alimentação que tem. Aí depois, não são todas as frutas, porque tem frutas que são bombas de açúcar, então você tem que evitar. Como é que você vê em relação a isso? Então, é importante a gente falar sobre isso. Sim, a fruta tem açúcar, né? Tem a frutose, que é um açúcar. E quando a gente ingere em excesso, a gente está, sim, ingerindo açúcares. No entanto, o que é o maior cuidado com a fruta? Que, no geral, a gente usa como suco, né? A gente tritura toda a fibra da fruta e ingere o açúcar, a frutose, faz realmente pico de insulina, faz uma inflamação. Existe, sim, uma predisposição para desenvolver diabetes, para potencialmente prejudicar o fígado. Tem essa relação, mas é principalmente com os sucos. O ideal é a gente não tomar mesmo sucos. Mas nem o suco natural. Bom, procurar não triturar muito, procurar escolher frutas, então, frutas vermelhas, o limão, que são frutas menos calóricas, tá? E quando a gente ingerir a fruta mesmo. Por exemplo, pode pegar o abacate, que é uma gordura boa, que tanto tempo ele foi, né, massacrado por ter gordura. O abacate, ele é super benéfico para a saúde. Ele tem uma gordura boa. Se a gente vai comer uma banana, coloca uma fibra ali. Coloca uma linhaça, coloca uma aveia. É uma forma da gente estar diminuindo o tempo de absorção. Então, a gente evita esses picos de açúcares, porque a fibra ela vai nos ajudar nisso. E a gente vai estar se nutrindo também. Então, obviamente, a gente não vai deixar de comer frutas. Né? A gente não pode comer em excesso, como tudo na vida. E tem formas mais saudáveis da gente consumir, que é com a sua fibra, ou adicionando, né, linhaça, aveia, enfim. Isso é uma coisa que é tão interessante, eu acho assim muito interessante. Eu sou de uma época que a gente comia melancia, né, sem medo de ser feliz. Porque melancia eu acho uma delícia, bem doce. É bom mesmo. Aí, por exemplo, a melancia, eu tava pensando, você tava falando assim, meu Deus, eu não consigo nem imaginar a melancia com aveia, com a fibra. Mas tem outras formas, né? Tem outras formas, uma claro. salada de fruta e coloca ali, aí de repente coloca um grãozinho em cima, né? E pode comer a fruta, né? Só a gente não vai sentar e comer a melancia inteira, mas como a gente chegava e sentava antigamente tirando a semente. Caldo de cana. Então, caldo de cana, açúcar, né? Não, caldo de cana não é bom. Não é o ideal. Tem aquela memória afetiva, né? Caldinho de cana com pastelzinho. Mas é aquilo que a gente fala, é a exceção e é a regra. Tem o dia que a gente vai estar... Mas dá o pico de insulina, querendo ou não, independente da pessoa ser saudável, não ter tendência nenhuma a diabetes, ela vai ter um picozinho de insulina. E o que seria, assim, doutora Carolina, para a gente entender o prejuízo, ou se a pessoa não tem histórico nenhum de diabetes na família, e qual seria o prejuízo se ela tem uma alimentação que constantemente, por exemplo, ela dá aquela caminhadinha na beira-mar e toma um caldinho de cana no final?
todos os dias, então troca pela água de coco, né? Mas melhor. Assim, qual seria o prejuízo? Só pra gente entender. Então, a gente está ingerindo açúcar diariamente, em excesso, numa quantidade que vai dar o pico de insulina sem as fibras. E qual é o malefício da gente estar consumindo açúcar diariamente? Desculpa. Tá consumindo industrializados, né, conservantes. A gente está potencializando o processo de inflamação dentro do nosso organismo. É normal e é saudável que a gente produza radicais livres, tá, dentro do nosso organismo. Porém, quando a gente faz esse processo de inflamação por excesso de açúcar, esses radicais livres aumentam de uma forma não saudável. Tá? Então, a gente vai tendo, por exemplo, aqui, ó, pico de açúcar. A gente vai se acostumando com o pico de açúcar e vai fazendo processos de picos de insulina. Para quê? Para vencer esse processo, né, e absorver. Chega um momento que a gente vai causando uma resistência assim. Então, a genética, ela é importante para aproximadamente 10% da determinação das doenças no nosso organismo. Aí vem os polimorfismos, né, que é eu tenho alterações genéticas, predisposições genéticas específicas, que são as mudanças, né, que a gente pode estar vendo através de exames específicos, né, de genética. E não é só isso, né? Tem a determinação, que é o meu estilo de vida, a minha rotina que eu não posso mudar, por exemplo, muita coisa, né? A gente, no geral, a gente tem uma rotina mais corrida mesmo. Sou plantonista. Poxa, é uma circunstância que no momento a pessoa não consegue mudar, mas ela precisa saber que ela precisa compensar isso. E aí 40%, aproximadamente 70% de toda a nossa determinação de prevenção e saúde são os cuidados, alimentação, prática de yoga, respiração, meditação, né? Atividade física, a forma como a gente lida com as adversidades, a forma como a gente reconhece, né, os sintomas. Se a gente reconhece algo que não está legal na gente, a gente consegue internalizar e trazer o que precisa ser trabalhado ali. O que aquilo está me mostrando, né? Qual é o sinal daquilo? Ou um alimento, eu como um alimento, aquilo me nutre ou aquilo me deixa cansado, acaba com o meu dia. Comi aquele bolinho, amanhã eu já sei que eu vou acordar com sono, vou ter dificuldade de trabalhar. Então é um autoconhecimento, a gente tem que desenvolver esse autoconhecimento, né? Isso é muito importante. Assim, eu sempre fui muito formiga, muito, minha vida inteira. E o meu pai, muito formiga, e meio que... Só que a gente busca, né, conhecer, entender que tem algumas coisas que a gente não precisa tanto ser assim, esses extremos. Assim, fisicamente eu não sinto tanto. Fisicamente que eu digo em termos de mal-estar por isso. Por esse exagero. Às vezes eu até falei, às vezes até por uma questão estética, é como se fosse um alerta, a roupa já não está mais cabendo, né? Então vamos dar uma segurada. Mas sim, a gente quando começa a entender um pouco mais, a gente vê que de repente pode não estar me fazendo mal, tão mal, mas eu posso ter uma alternativa que seja saudável e que me dê mais disposição. Me dê mais disposição, exatamente. Doutora Caroline, já está acabando o nosso programa, passou rapidinho, tá vendo? Passou, né? Aonde as pessoas podem te encontrar? Fala pra gente, das redes sociais. Eu atendo aqui em Floripa, né? No centro de Florianópolis, na Aquavita, que é uma clínica maravilhosa, com vários profissionais, inclusive é uma clínica integrada. Eu faço publicações no meu Instagram, né? Eu tô sempre ativa ali, então, inclusive, trago questões dessa questão mais holística, assim, da gente ter uma reflexão, um autoconhecimento e questões de saúde. E Facebook, mas Facebook não é uma forma fácil de me encontrar, não, porque eu não sei mexer nele ainda. E aí tem meu site, né? Então, depois eu faço pra ti. Doutora dracarolinetrindade.com.br. Então tá, obrigada. Obrigada, uma delícia conversar. Adorei. Passou bem rapidinho. Também continuar esse assunto sobre saúde, só que a gente vai ver sobre um outro olhar, sobre a questão de pressão estética, sobre corpo livre, na semana que vem. Aguardo você. Ai, não vou perder também de assistir.